Bom dia, minha querida. Hoje eu vou estar postando o terceiro e mais tarde o quarto dia do nosso devocional. Devocional Uma Vida com Propósitos. Hoje é o terceiro dia. O tema dessa mensagem é: o que dirige a sua vida? O que tem dirigido a sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. O que tem dirigido a sua? O que todos os dias te motiva a sair da cama e lutar mais um dia? Existem 5 motivos que movem muitas vezes a vida do ser humano. São elas: o primeiro, dirigidas pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. O segundo, muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando são dirigidas pelo ressentimento, elas calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações não são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu, enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente. E você continua angustiada em sua dor, perpetuando o que aconteceu. O terceiro, muitos são dirigidos pelo medo. Os seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. O medo é o encarceramento voluntário que impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. O quarto, muitos são dirigidos pelo materialismo, que é o desejo de adquirir. O único objetivo na vida de algumas pessoas é querer sempre adquirir coisas materiais. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A verdadeira felicidade e segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tornado de você: seu relacionamento com Deus. O quinto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias, seja de pais, do cônjuge, dos filhos, professores ou amigos, controlem a sua vida. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidas nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivos. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. Você precisa de propósitos com qualidade para ter uma vida com alegria. Conhecer o verdadeiro propósito de vida que Deus quer para você. Você vai entender agora quais são os objetivos de Deus para a sua vida. Esse propósito faz que a sua vida tenha sentido. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. E sem sentido, a vida não tem significado e nem esperança. A esperança é o resultado de se ter um propósito. Todos os dias a esperança ela te motiva a sempre conhecer mais a Deus. E conhecer o propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que você não deve fazer. Conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo.
Conhecer o seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo, e esta é a verdadeira alegria da vida: ser usado para o propósito, reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amor inconstante e egoísta, de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Quando você tem um propósito de Deus, essas coisas se tornam importantes para você. Às vezes você está fazendo algo e você reconhece que, como Deus está na sua vida, não importa se às vezes alguém te magoou, te ofendeu, você sabe que se você deixar aquilo para trás, o seu propósito ele vai se cumprir maior ainda com a presença de Deus. Então entenda que todos os dias Deus ele te dá uma nova oportunidade, novas conquistas, novos objetivos. Então, não desperdice com medos, com tristezas, amarguras, ressentimentos. Se permita ser curada para que você viva os propósitos de Deus. Ore mais, jejue mais, se envolva mais com a presença de Deus, e aí você verá um novo propósito todos os dias, e você se aproximará mais ainda da possibilidade de estar na eternidade com Jesus. Amém? Eu deixo o versículo para você decorar, que está em Isaías 26:3. Esse versículo você vai ler depois na sua Bíblia. Aqui para mim está na versão da linguagem de hoje. Se você não tiver, não tem problema. Leia na Bíblia que você tem e Deus vai te dar o entendimento. E eu vou deixar duas perguntas para você refletir em qual é o propósito de Deus, o que tem dirigido a sua vida. A primeira, você vai meditar. Na opinião da sua família e dos seus amigos, o que tem dirigido a sua vida? Qual é o motivo que te impulsiona segundo os olhos deles? A segunda pergunta: e o que você deseja que dirija a sua vida? Amém? Então, essas duas perguntas você vai refletir. Aí, depois, se você quiser me mandar aqui para eu saber e estar orando por você, eu creio que Deus vai te abençoar, tá bom? Então, fica com esse devocional. Lembrando que esse é o terceiro dia. Mais tarde eu vou postar o que é o de hoje, tá bom? Que será o quarto dia. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Que Deus mostre para você qual o propósito da sua vida. E que você entenda que Deus, Ele é o suficiente em todos os momentos da sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.